Bom dia a todos! Começando agora mais uma série de vídeos a respeito de análise de trabalho muscular. Analisar a musculatura que está sendo solicitada para produzir um movimento articular, para produzir um movimento corporal. Verificar a forma como ela está se contraindo, se em fase concêntrica ou excêntrica. Analisar as questões envolvidas no movimento que produzem esse movimento, que controlam esse movimento. Para conseguir identificar corretamente os músculos responsáveis pela produção do movimento, é necessário um conhecimento de anatomia do aparelho locomotor. É necessário que você já domine a nomenclatura da movimentação articular, que você conheça os músculos, aonde eles se localizam em relação à articulação, em quais estruturas ósseas eles estão fixados, para conseguir identificar corretamente os músculos responsáveis pelos movimentos articulares. Um dos pontos mais difíceis é justamente observar o movimento e identificar corretamente a musculatura responsável. Para isso é necessário abordar alguns conceitos iniciais, como por exemplo os tipos de contração muscular. Na internet é facilmente encontrado a definição de contração muscular isométrica, que é aquela onde o músculo, apesar de estar se contraindo, não produz movimento articular, conhecida também como contração estática. E nós temos, por outro lado, a contração dinâmica, que pode ser em fase concêntrica, quando o músculo vence a força da resistência, ou em fase excêntrica, quando a força muscular deste mesmo músculo perde para a força de resistência. É necessário também identificar qual é a força de resistência que está sendo vencida, que pode variar desde a força da gravidade até a oposição exercida por uma máquina de musculação, uma força elástica, a resistência da água, até mesmo uma resistência manual que pode ser imposta ao indivíduo. Identificar se a fase de contração muscular é concêntrica é relativamente fácil. As fibras deste músculo estarão se contraindo, estarão se encurtando, aproximando seus pontos de fixação ao osso. O ângulo articular estará sendo alterado e movimentado para o mesmo lado onde se encontra o músculo. E aí pode-se tirar uma conclusão de que um grupo muscular, por exemplo, flexor de cotovelo, quando se contrair em uma fase concêntrica, estará produzindo justamente a flexão do cotovelo. E, por exemplo, quando esse grupo muscular flexor de cotovelo estiver se contraindo em uma fase excêntrica, ele estará permitindo um movimento articular justamente contrário, estará permitindo a extensão do cotovelo. Essa extensão do cotovelo estará sendo controlada, estará sendo freada pela fase de contração muscular excêntrica dos flexores de cotovelo. Num quadro resumo, nós podemos concluir que o grupo muscular em fase concêntrica produz o mesmo movimento articular que o seu nome, no caso, por exemplo, flexor de cotovelo, está nos mostrando que ele faz. Um flexor de cotovelo faz flexão de cotovelo, porém sempre numa fase concêntrica, que é o que normalmente nós encontramos descrito nos livros de anatomia. Naquela parte quando vem a função articular do músculo, determinado músculo é extensor de joelho, é abdutor de quadril, subentende-se que ele está produzindo esse movimento articular numa fase concêntrica de contração muscular. O que os livros de anatomia não trazem é justamente a segunda parte deste quadro, onde em uma fase excêntrica o grupo muscular permite justamente o movimento contrário ao que o seu nome diz que faz. Portanto, um flexor de cotovelo, numa fase de contração excêntrica, permite a extensão do cotovelo. Um abdutor de quadril em fase de contração excêntrica permite a adução do quadril.
o extensor do joelho em fase excêntrica permite a flexão do joelho. Seria sempre um movimento articular contrário ao nome do grupo muscular. Então, de forma resumida, teríamos um flexor concentricamente, produz a flexão. Um adutor concentricamente, produz a adução. Um supinador concentricamente, produz a supinação. Enquanto um músculo extensor de quadril, excentricamente, permite a flexão do quadril, controla, freia a flexão do quadril. Um adutor de ombro, excentricamente, permite, freia, controla a abdução do ombro. Portanto, é necessário, para identificar corretamente o grupo muscular, primeiro, identificar o movimento articular que você visualiza. Uma vez identificado o movimento articular, é necessário identificar qual é a resistência que está sendo vencida ou qual é a força de resistência que está vencendo a força muscular. E em seguida podemos aplicar este princípio. Nós temos três variáveis: grupo muscular, fase de contração e movimento articular. Se você identificar duas destas três variáveis, a terceira você deduz. O movimento articular é identificado visualmente, desde que você domine a nomenclatura e tenha a habilidade de reconhecer o movimento articular corretamente. A fase de contração é considerar a resistência e se você está vencendo ou perdendo para a força de resistência. E ficaria faltando apenas o grupo muscular, que por dedução você acaba identificando. Uma das principais resistências a serem vencidas na movimentação corporal é a força da gravidade. A força da gravidade atua invariavelmente sempre para baixo. Portanto, qualquer movimento que esteja sendo realizado e haja uma elevação, o segmento esteja se elevando, obviamente nós estaríamos vencendo a força da gravidade e a fase de contração muscular seria, portanto, concêntrica. Quando o movimento ocorre de forma descendente, quando você observa o segmento corporal descendo, ele está indo a favor da força da gravidade. Portanto, a força da gravidade, que é a resistência, está ganhando da contração muscular. Nós teríamos, portanto, uma fase excêntrica. Além da força da gravidade como resistência, nós temos, por exemplo, uma resistência mecânica, que é aquela imposta pelas máquinas de musculação. Nós temos resistência elástica, que pode ser imposta por elástico, faixas elásticas, borracha, molas. Nós temos a resistência da água, nós temos a resistência do atrito, da inércia estática, dinâmica, mas iniciaremos várias análises considerando inicialmente apenas a força da gravidade. Nessa altura, você pode estar se perguntando, mas isto será sempre assim? Sim, concentricamente, o grupo muscular sempre irá produzir um movimento que o seu nome, digamos assim, diz que faz. E excentricamente, ele sempre estará freando, controlando, desacelerando a movimentação num movimento articular contrário ao que o seu nome diz que faz. Façamos um exercício teórico apenas para verificar a assimilação desta linha de raciocínio. Se eu tenho três variáveis, se das três eu identifico duas, a terceira que falta eu consigo deduzir e identificar qual é. Façamos alguns exercícios. Vejamos aqui, por exemplo, nesta situação, nós temos a variável do movimento articular, que identificamos visualmente. Digamos que nós identificamos que a resistência está sendo vencida. Podemos deduzir, então, aplicando a regrinha, que o grupo muscular
é o correspondente ao movimento articular. Mais uma vez, nós temos agora este movimento articular identificado. Identificamos que estamos perdendo para a resistência e conseguimos deduzir o grupo muscular responsável. Observem que até agora eu não citei os músculos pelo nome. Estou me referindo a eles como grupo muscular responsável pela produção de determinados movimentos articulares, flexores de, abdutores de. Um passo seguinte é saber quais músculos fazem parte deste grupo muscular, quais são os músculos flexores de quadril, quais são os abdutores de quadril. E aí, ao invés de utilizar flexores de cotovelo, eu cito literalmente, por exemplo, no caso da flexão do cotovelo, bíceps braquial, braquioradial, o próprio supinador, pronador redondo, os flexores e extensores do carpo. Vejam que vai bem mais além do que o famoso bíceps braquial, que é o que normalmente as pessoas lembram e fazem referência como flexor de cotovelo. Aplicando este raciocínio, em um indivíduo a partir de uma posição anatômica ou a partir de uma posição fundamental, nós podemos fazer uma série de considerações. Vamos analisar, por exemplo, este movimento. A figura representa o indivíduo em pé realizando a flexão do joelho. Nós identificamos visualmente o movimento articular, flexão do joelho direito, e podemos perceber também que quando ocorre a flexão, existe a elevação do segmento corporal. Portanto, é uma fase concêntrica que vence a resistência da força da gravidade. Aplicando a regrinha, o grupo muscular que concentricamente produz a flexão do joelho são os flexores do joelho. No caso, semitendinoso, semimembranoso, bíceps femoral, que são os isquios tibiais, poplíteo, e temos uma pequena ação flexora também do tensor da face lata, além dos gastrocnêmios, cabeça medial e lateral, que atravessam a articulação do joelho pela sua parte posterior. Não esquecendo da ação flexora do sartório. No movimento de retorno, nós teríamos a extensão do joelho, enquanto o segmento desce, vai a favor da força da gravidade. Portanto, o grupo muscular estaria perdendo para a resistência da gravidade. Nós teríamos uma ação excêntrica dos mesmos músculos flexores de joelho, permitindo, freando, controlando a extensão do joelho. Já foi possível perceber que muitas vezes eu me refiro aos músculos pelo nome ou pelo grupo muscular. É mais fácil resumir me referindo aos flexores do ombro, por exemplo, do que relacionar cada um deles toda vez que eu tiver que falar peitoral maior, coracobraquial, deltoide anterior, bíceps braquial. Uma vez falado, já é sabido quais são os músculos que produzem aquele movimento. Normalmente eu vou me referir ao grupo muscular para agilizar a análise do movimento. Mas durante outros tantos vídeos estarei sempre abordando um grupo muscular pela primeira vez, identificando, especificando cada um dos músculos responsáveis por aquela movimentação, pelo menos os principais músculos que nós devemos saber identificar. Neste outro exemplo, nós teríamos uma flexão do quadril enquanto o segmento se eleva, portanto, é um trabalho de contração muscular em fase concêntrica dos flexores do quadril, ilipsoas, reto femoral, pectíneo, tensor da face lata, sartório, que são responsáveis pela flexão do quadril. No movimento de retorno, nós identificaríamos visualmente uma extensão do quadril, enquanto o segmento desce, portanto, uma fase excêntrica dos mesmos músculos
flexores de quadril. Os flexores de quadril, excentricamente, controlariam a descida, que é a extensão do quadril. Neste outro exemplo, na flexão do ombro em 90 graus, nós teríamos durante a elevação, durante o movimento de flexão, a contração muscular em fase concêntrica de peitoral maior, coracobraquial, deltoide anterior, bíceps braquial, que são flexores de ombro. No retorno, durante a extensão do ombro enquanto o segmento desce, nós teríamos uma contração muscular em fase excêntrica dos mesmos músculos flexores de ombro, peitoral maior, coracobraquial, deltoide anterior, bíceps braquial. Bom, podemos e devemos iniciar o desenvolvimento de nossa habilidade de identificar os músculos responsáveis pelo movimento, iniciando o nosso raciocínio a partir da posição anatômica. Porém, sabemos muito bem que o indivíduo pode realizar os mais variados movimentos a partir das mais variadas posições, o que acaba complicando, dificultando um pouquinho a análise, mas o princípio será sempre o mesmo. Vamos, portanto, iniciar a análise de alguns movimentos um pouquinho mais complexos. Neste outro exercício de barra, como é conhecido, na elevação, nós teríamos um trabalho muscular um pouco mais complexo, realizado em duas diferentes articulações ao mesmo tempo. Nós teríamos, durante a elevação, a flexão dos cotovelos e a extensão dos ombros. Na elevação, a flexão dos cotovelos seria realizada através de uma contração muscular em fase concêntrica dos flexores de cotovelo, bíceps braquial, braquial, braquioradial. E a extensão do ombro seria realizada por uma contração muscular em fase concêntrica dos extensores do ombro, principalmente grande dorsal, mas também redondo maior, redondo menor, subescapular e infraespinhal. Na descida da barra, nós teríamos uma fase excêntrica de contração muscular dos flexores do cotovelo, permitindo a extensão, e extensores do ombro, permitindo a flexão. Nesse outro movimento, ocorre também a flexão do cotovelo e a extensão dos ombros. Porém, esses movimentos ocorrem quando o indivíduo está descendo. A partir desta posição, o indivíduo descendo, flexionando os cotovelos, nós teríamos uma contração muscular em fase excêntrica dos extensores de cotovelo, principalmente o tríceps braquial, e uma pequena ação, uma pequena contribuição do ancônio. Durante a descida ocorre também a extensão do ombro por uma contração muscular em fase excêntrica dos flexores do ombro, no caso o peitoral maior, deltoide anterior, coracobraquial, bíceps braquial. Complicando a posição do indivíduo na realização dos movimentos um pouquinho mais, este indivíduo em decúbito dorsal, realizando uma flexão do ombro de 180 graus a partir da posição inicial, numa flexão até 90 graus, teríamos uma contração muscular em fase concêntrica dos flexores do ombro, porque até 90 graus o segmento estaria sendo elevado, portanto ganhando da resistência, e de 90 graus a 180 graus, o segmento passa a descer, ainda durante a continuidade do movimento de flexão do ombro. Porém, o trabalho muscular mudaria de 90 graus a 180 graus, nós teríamos uma contração muscular em fase excêntrica dos extensores do ombro. No retorno, na extensão do ombro de 180 graus a 90 graus, teríamos agora uma fase concêntrica dos extensores do ombro, e de 90 a 0 graus, nós teríamos um trabalho muscular excêntrico dos flexores do ombro. Neste vídeo, ficaremos por aqui hoje, analisando os movimentos que têm como resistência apenas a força da gravidade, que são os movimentos livres e os movimentos realizados com pesos livres.